Na época era o S2, depois a Microsoft também teve o S2. Nós tentamos implantar isso, foi terrível, porque o hardware existente no Brasil não era um hardware que suportava. Aqui na entrevista 50 CIOs, nós nos surpreendemos sempre com as pessoas. Histórias vividas, histórias que estão vindo aqui neste formato, seja no podcast, seja nos canais do YouTube, histórias de profissionais que dedicam uma vida toda em tecnologia. E o meu convidado de hoje é o Ronaldo Oliveira. Ronaldo, seja mais do que bem-vindo, um prazer poder te receber aqui na nossa casa. Muito obrigado, eu que agradeço, pelo convite, por estar aqui conhecendo a NetGlobe. Para mim é um grande prazer poder participar desse evento, para mim realmente é sensacional. Muito legal. Ronaldo, a gente estava comentando aqui nos bastidores que o nosso programa ele coloca ao centro histórias de pessoas, pessoas que se dedicam a uma profissão que hoje faz todo sentido, tem a sua relevância e evidência, mas o início da nossa jornada lá na infância foi muito diferente. Como que foi para você, Ronaldo? Bom, minha infância eu passei no interior de São Paulo, Passei na cidade de Registro, fui para lá com 5 anos. Eu venho de uma família de militares, de policiais militares, Meu tio-avô chegou a ser comandante-geral da Polícia Militar no passado, aí na década de 30. Meu pai chegou a coronel também, e eu passei toda a minha infância no interior. Meu pai foi numa condição bem específica para o interior, transferido. Ele era capitão à época e foi justamente na época da guerrilha, do Lamarca, que ele atuava lá no Vale do Ribeira. Meu pai era comandante lá da companhia na época e ele atuou diretamente nessa contra-guerrilha. E eu participei disso, eu tinha 5 anos de idade e o que eu me lembro assim, muito profundamente dessa época foi da Copa de 70, porque foi justamente no período da Copa em que eu lembro de um dos jogos do Brasil, os oficiais todos na sala da minha casa, assistindo um dos jogos, e todos lá, todos armados, camuflados, todos preparados, porque numa sequência eles iam atrás de um guerrilheiro, Então, realmente foi uma infância bem específica, diferente na época, E assim foi toda a minha infância até o período em que eu fiz academia, prestei para a academia de Polícia Militar do Barro Branco, passei e foi da onde eu saí do interior e vim morar definitivamente em São Paulo. Meu pai também foi promovido, acabou vindo para São Paulo. E aí eu comecei a minha carreira de policial militar, como oficial da PM a partir de então. Antes disso, eu sempre fui muito... eu gostava muito já de tecnologia na época, embora eu não sabia muito bem o que era tecnologia, mas eu gostava muito. Tanto é que quando antes de eu entrar na academia, tinha lá meus 10, 11 anos, eu fiz um curso de eletrônica por correspondência. E eu considero como meu primeiro emprego arrumar toca-fita para os amigos, o pessoal que trabalhava no quartel com meu pai. E eu arrumava, eram aqueles equipamentos, quem é da minha época e lembra, Roadstar, eram equipamentos bem simples, mas muito utilizados nos carros na época. Então eu comecei por aí. Então já vem desde esse princípio, o meu gosto pela eletrônica e depois ele foi evoluindo para a informática. Em um determinado período eu tinha já um amigo de longa data que começou a trabalhar, a brincar com um computador chamado MSX na época. Isso ele acabou me incentivando. Como eu gostava já de eletrônica, sempre mexi com isso, ele também, a gente sempre estava conversando sobre esses assuntos. E ele me incentivou e eu acabei comprando um equipamento desse. Era um MSX, do fabricante era o Sharp, na época, só que era um equipamento assim, muito voltado para jogos. Então tinha lá cartucho, você colocava direto no equipamento, ou então com um leitor de fita, cassete, fazia aquele barulhinho característico.
E isso acabou me incentivando. Surgiu dentro da polícia também, logo em seguida, uma oportunidade de eu fazer um curso de instrutor de educação física. Era algo que eu gostava muito, né? E eu acabei indo fazer. E nesse curso tinha um oficial que trabalhava no órgão de tecnologia, de TI, da Polícia Militar. Como eu conversei com ele, expliquei a respeito, né, que eu tinha comprado esse computador e tudo mais, né? E ele acabou me incentivando a possibilidade de ser transferido para essa área, né, de sair de onde eu estava e ir para a área que na época chamava Diretoria de Sistemas da Polícia Militar. Eu terminei o curso de Educação Física, que foi um curso de 2 anos, e eu acabei conseguindo essa transferência, né? Acabei fazendo o meu TCC do curso, era uma monografia, usei esse equipamento para fazer todo o texto, que na época só se conhecia a máquina de escrever, e eu usei, foi uma inovação na época, até o pessoal todo ficou, né, abismado com isso, que eu tinha lá uma impressorinha e eu fiz todo o texto. Um pouquinho antes disso, de entrar até no curso de Educação Física, eu fiz um curso de Basic, de linguagem Basic, foi o meu primeiro treinamento na área de tecnologia. Eu me lembro até hoje disso, foi no centro de São Paulo, lá que eu fazia esse curso. Que legal. E a gente começou a programar, fazer alguns trabalhinhos nesse sentido para se desenvolver, né? E eu acabei fazendo todo o meu TCC em cima disso, até para aprender a usar melhor o equipamento, né? E eu, com a minha transferência posteriormente para a diretoria de sistemas, eu fui trabalhar justamente numa área de microinformática, que era muito dividido na época, né? A Polícia Militar ela foi pioneira em uso de computador de grande porte, de mainframe, né? Então, ele já vem desde a década de 50 o uso de computadores de grande porte na Polícia Militar, né? Cartão perfurado para fazer toda a programação, folha de pagamento sempre foi feita e é até hoje feita pela própria Polícia Militar. Até uns anos atrás a folha era feita do pessoal da ativa quanto da reserva. Depois houve a criação, houve o desmembramento e o pessoal da reserva foi feito por um outro órgão público. Então hoje a Polícia Militar só faz a folha da ativa, que são praticamente quase 100 mil homens. 100 mil. 100 mil. Então é um trabalho bem interessante, né? Mas voltando um pouco ao início da minha carreira dentro da área de tecnologia da Polícia Militar. Comecei a trabalhar, era uma seção que desenvolvia um sistema operacional de despacho de viaturas para a microinformática, porque ele foi desenvolvido em mainframe. Tá. E eles queriam baixar a plataforma, porque o custo era um pouco alto, né, mainframe. E a ideia era também implantar esse sistema em outras cidades dentro do estado, que já existia despacho, né, do 190, porém não tinha sistema informatizado na época. E não dava para ampliar a utilização do mainframe para essas cidades, porque dificuldade de telecomunicação, mainframe era centralizado e eu tinha que ter linhas, né, de dados para essas localidades. Na época não existia isso com facilidade, né? Então nós tínhamos muita dificuldade disso. Então a ideia era desenvolver em baixa plataforma e implantar nas cidades do interior. E assim foi, devagarzinho foi sendo feito isso. E eu acabei me interessando muito pela área de redes de computadores. Então foi a área que mais me chamou a atenção. E eu fiz vários cursos, né? Rede Novell, um pouquinho depois. Nós fizemos alguns testes com redes da IBM, na época era o S2, depois a Microsoft também teve o S2. Nós tentamos implantar isso, foi terrível, porque o hardware existente no Brasil não era um hardware que suportava. Isso foi final dos anos 80, começo dos 90? Não, foi já anos 90. Já anos 90? Já anos 90, 93, 94, mais ou menos nesse período. Nós estávamos aí em plena reserva de mercado, né? Então, nós tínhamos grandes dificuldades de ter equipamentos aqui no Brasil. Por quê? Porque eram só os fabricados aqui, né?
E você está lembrando de um momento, né, Ronaldo, que é incrível. Eu entro na área de tecnologia mais ou menos nesse ano também, e a gente estava falando de padrões de comunicação de redes locais, né, para viabilizar a disseminação dos microcomputadores, ou seja, é o início de tudo, né? Ou seja, Sim, a internet veio quase 10 anos depois, sim, né? Ou sim, seja, com certeza. era o que tinha de mais moderno nessa época. Bem, você se apaixonou por redes, seguiu o caminho. Quando foi o momento, Ronaldo, que você começou a ter que praticar o lado mais de gestão, de servir as outras pessoas, de estar junto com times? Como que foi essa evolução? Então, dentro da Polícia Militar, como nós somos, eu era oficial, né, eu era tenente na época, então nós temos os postos. O posto de tenente era a mão na massa, né, era quem executava efetivamente, e é um posto em que você fica muitos anos dentro da carreira, né. Eu fui promovido a capitão, aí sim que eu comecei a chefiar uma seção, em que eu comecei a ser líder dos projetos. Até então era mão de obra, Sim. né? Era executor. Então isso foi, eu fui promovido a capitão, deixa eu ver se eu me lembro agora aqui, se eu não me engano foi em 1998, se eu não me engano. Tá. Foi em 98, eu fui promovido a capitão. Então a partir de então eu comecei a ser chefe das seções. Então, fui chefe da seção de rede. Um período eu fui chefe do nosso data center, em que na época ainda era mainframe, era híbrido, né? Tinha mainframe, tinha o servidor de comunicações, que era o que possibilitava distribuir algumas comunicações do mainframe em alguns pontos remotos, mas muito poucos dentro só da capital, para atender alguns projetos. A rede local ela veio assim na sequência, em que a gente começou a fazer alguns testes e a ampliar. O quartel do Comando Geral foi a primeira rede implantada, que começou com esse teste de OS2 e depois foi uma rede novel. E era uma tecnologia ainda padrão ARCnet, que era uma tecnologia bem rudimentar de comunicação, ela era ponto a ponto, então era bem complicado. A Ethernet veio bem depois. Fiz testes com a rede Token Ring da IBM, que era uma rede proprietária da IBM. Nós somos aqui no Brasil a primeira instalação de rede Token Ring, que também não foi para frente justamente pela deficiência dos equipamentos para poder utilizar as placas de comunicação e a forma com que ela trabalhava. Enfim, foi a partir desse período mesmo que eu comecei a ser gestor de TI. Expandindo barreiras, estimulando a comunicação e levando a voz das pessoas cada vez mais longe. Conte com a NetGlobe para conectar pessoas, engajar equipes e deixar o seu legado. NetGlobe, 20 anos conectando pessoas. Um momento super importante aqui do nosso bate-papo é a gente buscar deixar uma mensagem, né? Uma mensagem, sejam para aqueles jovens, né, que estão ali no momento talvez como eu e você, com 15, 16, 17 anos, querendo decidir uma carreira, né, e que está olhando uma carreira na área de tecnologia, no seu caso, buscando inspirar uma carreira em tecnologia, né, dentro das forças, né, no caso a Polícia Militar. Que mensagem podemos deixar para essas novas gerações? Olha, eu vou parafrasear a OMS, né? Ela falou, na época da pandemia, ela falou muito em teste. O que eu passo para os nossos jovens hoje é estudem. Né? Tecnologia, ela evolui diariamente. Se ele parar de estudar, ele vai ficar para trás. Então, tem que estudar muito para poder estar com a possibilidade de ter uma carreira positiva, poder cuidar da sua família melhor e justamente tendo conhecimento. Sem conhecimento, ele não vai para frente. Muito legal, que bacana, que bela mensagem. Muito Ronaldo, obrigado. A gente sabe que a vida de trabalho no mundo militar, ela é uma vida profissional um pouco reduzida, né? Você aposenta, começa muito cedo, né? E aposenta muito cedo. Perfeito. Né? E você está vivendo um momento na sua vida como esse. Olhando para frente,
O que você tem planejado? São mais de 30 anos, né, de experiência. Como que você está planejando esse próximo passo? Bom, como eu falei para os jovens, né, eu estou estudando. Estava fazendo um pouco de falta no meu currículo, ter uma formação em TI. Embora eu tive muitos cursos técnicos na minha carreira, mas eu não tive uma formação em tecnologia, né, como é hoje nas faculdades, né? Então eu comecei a fazer engenharia de computação, agora com 57 anos. Que legal! É um curso de 5 anos, pretendo aí me formar com 62 anos. Mas por quê? Porque é algo que está me fazendo falta, ter isso no meu currículo e também ampliar meus conhecimentos. Como eu falei, estude, né? Não pare nunca, né? E também eu estou fazendo um curso de formação em cloud, justamente porque eu acho que daqui para frente é o que vai estar sempre em alta. A computação em nuvem é algo que é o futuro, né? A gente vê que realmente é algo que vai trazer muitos benefícios. Já está trazendo, né, hoje em dia, e tem poucos profissionais. Pessoal, não sei se vocês foram impactados, energizados como eu, com essa conversa aqui com o Ronaldo Oliveira, aos 57 anos ainda, né? Ou seja, a flor da pele, né? Uma carreira, e tenho certeza que vai ter um resultado super bacana. Ronaldo, muito legal bater esse papo com você. Fiquei surpreendido com essa decisão, aos 57 anos, iniciar, né, um curso de computação, né, que você tanto conhece. Muito legal, parabéns. Eu que agradeço a participação mais uma vez, né, e a possibilidade de conhecer melhor, né, a NetGlobe, que realmente me surpreendeu bastante aí com a capacidade tecnológica que vocês têm aí para prover os seus clientes. Muito obrigado. Certo? Eu que agradeço. Um prazer, Ronaldo. Muito obrigado. Da mesma forma. Valeu, obrigado.